nesse momento, para que a gente fique de maneira mais tranquila, né, realizando nossas tarefas, para sempre ter um feedback, sempre ter uma resposta a respeito de tudo que vem fazendo. E aí eu vou começar pela primeira delas que eu apliquei para vocês, tá certo? Nessa primeira atividade aí, né, a ideia era saber que conhecimentos vocês já detinham da série anterior para essa, para esta que estamos agora, e aí, aos poucos, eu vou fazendo a leitura das questões, né, e dando as respostas e as devidas explicações. Pessoal, inicialmente aqui, né, sempre padrão, né, a gente pode pedir o seu nome e a série. Seguindo aí, a gente tem um texto, né, provavelmente muito conhecido, a estrutura do texto por vocês. Já devem ter visto em outros momentos, né, da quinta série, a quarta série, já devem ter visto esse tipo de texto que aparece aí para vocês, né? O nome do texto é Recomece, né? Muito, muito bacana a palavra. Tem até uma interpretação bacana como Recomece, né? E aí, a pergunta sobre o texto era: o texto Recomece é que gênero textual? É um romance, é uma poesia, é uma música, é um poema? Então, assim, a gente tinha muitas coisas que poderiam levar a pensar. Bem, um romance. Um romance geralmente é uma história, onde tem os personagens, né? Você vê que tem um começo, um meio, um fim, tem uma trama, né? É mais longo, né? Então, esse é um romance, então, assim, você pode pensar num livro, né? E aí o romance pode ser de aventura, né? De ficção científica, de policial, né? E tem vários outros. Talvez alguém pensou poesia, né? Mas poesia não é texto, certo? Poesia é a essência do que está no texto. É aquilo que faz você ficar pensando sobre. Música, você poderia até pensar em música porque tem as rimas, né? Então, isso e aquilo outro. Mas a resposta correta seria poema, tá bom? E aí, por que, professor? Veja, todo poema, né? Veja que ele é estruturado. Ó. Temos 3 blocos, né? Esses bloquinhos aqui que vocês podem ver, eles são chamados de estrofe. Cada estrofe de um poema, a gente chama, cada linha de um poema, a gente chama de verso. Tá certo? Então, essa estrutura representa um poema, ok? Será quantas pessoas, né, acertaram essa pergunta do poema, né? Vamos ver aqui. Mais de 50%, né, ou melhor, poema, 43 pessoas, ou melhor, 13 pessoas responderam poema, né? Então, parabéns quem teve essa perspicácia de pensar o que era o poema, né? 12 pessoas disseram poesia. Então, poema e poesia são coisas diferentes, galera. Tá ok? Poema é o texto. Poesia é a essência. É aquilo que o texto passa, que está nas entrelinhas do texto, tá certo? Algumas pessoas colocaram romance, né? Eu acho que talvez por desconhecer o que seja um romance. Apenas uma pessoa colocou que era música, né? Mas não tem como ser música aqui. A gente pode até pensar pela ideia das rimas, tá bom? Mas aqui é um poema mesmo. Na outra pergunta, eu questionava sobre quando a vida bater forte, há uma palavra que dá nome a algo, né? Na língua portuguesa, ela se chama Na língua portuguesa, ela se chama o quê? Né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral. Então, essas 4 classes de palavras que temos aí, elas existem na língua portuguesa. Porém, só uma que dá nome às coisas, tá certo? Né? Por exemplo, 18 pessoas marcaram que era substantivo. Mas, afinal, o que é o substantivo? Galera, substantivo é aquela classe de palavras que, de fato, dá nome às coisas. Então, todos os objetos que você consegue olhar e dar nome,
Então, aquele nome que você está nomeando aquele objeto, ele é um substantivo. A gente pensando em classe de palavras na língua portuguesa, tá certo? Eu posso pegar o livro, né, esse objeto aqui que a gente conhece, nós, na língua portuguesa, denominamos esse objeto de livro, tá certo? Também eu posso ter, né, outros objetos. E aí você tem a segunda classe, né, que foi a mais marcada pelas pessoas que fizeram. 5 pessoas marcaram que era adjetivo. E aí a diferença entre adjetivo e substantivo é bem simples. Adjetivo, galera, adjetivo é aquela palavra que se preocupa em dar qualidades, em caracterizar o nome, tá ok? Então são diferentes. Eu posso ter como lindo, feio, alto, magro, pequeno. Essas palavras são exemplos que sejam um adjetivo, tá certo? O artigo são palavrinhas bem pequenas, acho que todo mundo já conhece, já ouviu em algum momento, né, que estão sempre acompanhando o nosso amigo substantivo. Né? E os artigos que temos na língua portuguesa são a, o, as e os. Né? Um e uma, e seus plurais, umas e uns. Ok? Então, a gente tem isso aí. Numeral era o mais simples, né? Ó, numeral, 3 pessoas marcaram numeral. O que é o numeral? O número mesmo, né? O 1, o 2, o 3. E aí você pode ter primeiro, segundo, terceiro, tá certo? Ou você pode ter a fração, por exemplo, 1/2. Isso são exemplos de numeral. Então, nesta frase que tem aqui, quando a vida bater forte, você tem a palavra vida, ó, aqui, ó, vida, sendo o substantivo. Percebam, ao lado dela, ó, aqui, ó, quem está acompanhando o substantivo é o artigo. Então, estava perguntando que essa palavra vida, né, pertence a qual palavra, a qual classe de palavras? A gente sabe que agora a gente tem a certeza que pertence aos substantivos, ok? Seguindo aí, a gente tem outra coisa que eu já expliquei na questão anterior, né, onde diz assim, as palavras forte, longa e escuro presentes no texto estão dando características. Essas palavras podem ser classificadas como... Então, muita gente agora já foi no adjetivo, né? Parabéns quem acertou, né? Marcou o adjetivo. Uma vez que o adjetivo está se preocupando em caracterizar, em dar uma qualidade. Então, vejam. Forte. Olha onde é que aparece a palavra forte aqui no texto. Opa, vamos pegar o texto lá. Deixa eu ver se eu consigo ir daqui para lá. Não. Um momento. Então, eu tenho, ó, quando a vida bater forte, esse forte é a maneira, né, a característica de como essa vida vai bater, né? Eu tenho escuro, eu tenho longa, né? Essa estrada é que tamanho? Longa, né? Então, são a característica dela. Então, por isso a gente tem que essas palavras são adjetivos, né? Vamos lá, seguindo mais adiante, a gente tem a próxima, perguntava o seguinte: o texto sempre inicia usando a palavra quando. Essa palavra demonstra que o poeta se refere a uma situação real. Quantas pessoas? 7 pessoas disseram que era uma situação real. Uma hipótese. Ok. Quem marcou uma hipótese foram 8 pessoas. Está corretíssimo. Tá bom? Veja que é uma situação quando acontecer. Está pensando na ideia que pode acontecer, né? Então tem uma ideia de suposição, de condição que algo ainda pode acontecer e ao mesmo tempo não pode acontecer, né? Então é quando está sugerindo que algo aconteça. Então a gente teria a resposta como correta aqui uma hipótese, tá bom? Uma situação passada, não, né? Porque tinha que se referir tudo ao passado, e não era. Uma situação futura poderia até pensar em ser, mas a melhor resposta seria uma situação de hipótese, tá certo? Alguma pessoa marcou situação real, 7 pessoas. Como poderia ser? Sempre que você diz assim, quando isso acontecer, você tem uma ideia de que pode acontecer e que
talvez não aconteça também. Então, a melhor resposta aqui seria a ideia de hipótese, né? Outra, a palavra incerto pode ser substituído por seguro? Não, ó. 6 pessoas marcaram que eram seguro. Não. Evidente que é algo certo também não dá. Quantas pessoas marcaram? 6 pessoas também. Determinado. Olha, 9 pessoas e empatou com vago. Exatamente. Incerto e vago têm a mesma ideia de que algo não tem uma probabilidade de ocorrer certamente, né? Tem aquela coisa, fica meio pensativa, vai acontecer, se não, né? Então, a resposta aqui seria vago. Tá bom, galera? Outra, perguntava, o texto tenta passar uma ideia de que podemos seguir em frente. Exatamente. Exatamente. Que por mais que as coisas aconteçam, a gente tem que seguir, né? Então, parabéns. 26 pessoas marcaram que podemos seguir em frente. Parabéns, galera. O outro, perceba que o texto existem 3 palavras escritas em letra maiúscula. Qual seria a intenção do poeta? Essa, para mim, é uma questão bem mais complicada, porque a gente tenta perceber, né, qual é a ideia que o poeta, quando escreveu esse poema, quis passar. Então, não é fácil, galera, a gente entender isso. Então, assim, aparentemente, vamos ver quantas pessoas chegaram às respostas, né? 3 pessoas disseram que era só para rimar. Não, não era só para rimar esse poema, não era só uma rima à toa, tá ok? Ele tinha um sentido. Um poema, geralmente, ele tem um sentido, ele tem uma intenção de ensinar alguma coisa, de passar alguma mensagem. E não era somente de rimar, né? Então, infelizmente, não tinha como ser essa. 40 pessoas marcaram que são para não se acomodar com as situações. E 50% disse que passar otimismo. Exatamente. A melhor resposta seria passar otimismo, né? Vejam que quais eram essas palavras que estavam lá no texto, né? No texto do poema Recomece. Tá aqui, ó. Lutar, acreditar, caminhar, são palavras de força que dão um degrau, dão um norte, dão, como a gente diz, um apoio para que você siga seu caminho, que você seja sempre otimista. E quando você lê o texto, você tem mais essa ideia, que seja otimista, que as coisas vão dar certo, de uma forma ou de outra, você não pode desistir para seguir em frente seu caminho. Então, parabéns aí quem teve essa interpretação, beleza? Seguindo aí, né? A gente vai para a próxima, onde diz assim: perceba que o texto existe 3 palavras escritas. Ah, foi o que a gente viu agora, né? Qual seria a intenção do poeta? Aqui já seria outra, né? Ó, passar otimismo são para não se acomodar com as situações. Então, essas duas aqui, elas são muito próximas, tá certo? E aí você tem que pegar bem o sentido, né? Lutar, recomeçar. Veja que são para você não se acomodar ou para passar otimismo. Passar otimismo, como eu já tinha dito antes, né? Outra, o título do texto passa a ideia de quê? Então, assim, você focar exatamente no título. Recomece. Seria um conselho, um puxão de orelha, ser apenas um nome ou uma desistência, né? Então, aparentemente, a gente só teve, né, conselho, recomece, né? Um puxão de orelha não seria o caso. Ser apenas um nome também não. Então, parabéns à galera que conseguiu. Foram 28 pessoas que marcaram recomece. Ótimo, muito bem. Tem a ideia de ser um conselho. Diante desse cenário caótico que estamos enfrentando, no caso agora nossa realidade, esse texto deixa aqui mensagem. Então, assim, esse aqui era super pessoal, né? Então, tem alguns exemplos aqui onde diz assim, que você tem que seguir em frente e passar por cima de todos os problemas da vida. Galera, atenção aqui, ó. A palavra cima, ela se escreve com C, tá ok? Muita atenção para não errar na próxima, ok? Outro, tudo vai dar certo. Exatamente, a gente tem essa ideia no texto.
que a vida não é fácil e que quando alguma coisa der errado, devemos recomeçar isso, exatamente. Que tudo passa um dia, outra. Que devemos continuar lutando, pois tudo passa. Ter sempre esperança para um novo recomeço. Muito boa. Para nunca desistirmos em qualquer situação, devemos sempre continuar seguindo em frente. Muito bem. E aqui a pessoa aproveitou as palavras lutar, acreditar e caminhar. Beleza. Poderia ter sido mais pessoal, mas copiou, tem problema não. Na próxima, tenta ser mais pessoal, né? Se a gente perder alguém ou algum, deve ser alguém ou alguma coisa, devemos recomeçar. Uma mensagem de não desistir, perfeito. Para nunca desistir, força, não desista, por mais que todas as coisas estão contra você, vá à luta. Perfeito. Outra atenção aqui, ó. O você deixa para escrever essa abreviação VC quando você estiver numa conversa mais para o seu WhatsApp, com seus amigos, com sua família, mas na hora de responder a atividade de língua portuguesa, de ciências ou de qualquer uma outra disciplina, opta pela palavrinha correta, tá certo? Deixa essas abreviações para situações mais informais, tá bom? Ótimo, muito bem. As respostas que vocês deram estavam muito bem construídas. Outra, o Brasil tenta se posicionar de forma estratégica frente à pandemia que estamos enfrentando. Essa aqui está um pouco fora do contexto da nossa realidade, né? Porque você tem que pensar o que a mensagem do texto, né, do poema dizia com a nossa realidade. E aqui você fez um apanhado muito geral, aparentemente fugindo da nossa discussão, né? Não desistir. E aqui você tem uma pessoa que colou da outra, que não deve fazer, para nunca desistir. É inspiração, galera. Então, aqui ao invés do é o i, tá bom? Não erra da próxima. Tem que lutar para conseguir, ó, cuidado. Antes de terminar, né, dá uma lida para antes de enviar, ok? Ou a gente tinha outro aí, né, outro textinho com novas perguntas, né, onde a gente diz a palavra que melhor define o autor do texto é. Vixe. Vamos lá voltar para essa questão lá no texto, para a gente ver o texto realmente o que é que diz. Vamos lá. Diz aí, opa, aqui o texto. O texto é um textinho pequeno, né? Um prêmio chamado Sharp ou Shell. Deus me livre, não quero. Acho esses nomes feios. Não recebo prêmios de empresas ligadas a grupos multinacionais. Não sou traidor do meu povo, nem estou à venda. A palavra que melhor define o autor seria o quê? Nacionalista, narcisista, revoltado, megalomaníaco. E aqui a ideia era que você, né, como estudante, né, aproveitasse. Eu não conheço nenhuma dessas palavras, então vai lá e dá uma lida, procura o que significa megalomania, né, o que significa revoltado, o que significa narcisista, nacionalista. Então, era uma oportunidade de você, como se diz, de melhorar seu vocabulário, de conhecer uma nova palavra, né? E aí, megalomaníaco, né? Você não poderia pensar nisso porque a ideia que a gente pode observar aqui, ó, basta a gente pesquisar a palavrinha, né? Que você poderia, estava com seu celular em mão, megalo. Estava com seu celular em mão, provavelmente com a internet, só era dar uma pesquisada que aparecia, ó. Que ou aquele que sofre megalomania, macromania. Vamos ver o que aparece mais para isso. Ó, aqui o dicionário. Indivíduo que sofre valorização excessiva e patológica de si mesmo. Né? Então, assim, ele estava pensando em si mesmo quando estava lendo o texto, né? Quando pensou dizer esse texto aqui. Opa, desculpa. Né? Não tem assim, megalomaníaco, não, né? Ó, veja, um prêmio Sharp. Veja,
não recebe o prêmio de empresas ligadas a grupos multinacionais. Grupos multinacionais está se referindo a empresas que não são propriamente do Brasil, né? Então, ele estava revoltado? Não, não tinha um tom de revolta. Narcisista, ele estava pensando só no belo, como ele era perfeito, lindo? Não. Ele estava tendo uma ideia de nacionalista, né? Então, ele queria receber algo que viesse do próprio Brasil, por exemplo, ok? Então, vamos ver aqui quantas pessoas marcaram, né, letra D. Espero que você que esteja me assistindo aí, né, que fez a atividade, tenha conseguido também ter essas perspectivas de marcar a letra D como nacionalista. Vamos ver aqui. Então, nacionalista, 11 pessoas e revoltado. Não tinha um tom de revolta, tá certo, gente? Você não via raiva, ele apenas dizia que não queria, mas queria receber algo porque achava mais interessante ser reconhecido pelo Brasil, né? Um prêmio brasileiro. Ainda referindo-se ao texto, assim, se aceitasse algum tipo de prêmio de empresa, o autor, além de traidor, se sentiria o quê? Infiel, venal, pusilânime, ingrato. O que vocês acham, né? Se você disse que ele tem uma ideia nacionalista, e aí vocês acham que ele poderia ser que ele teria uma ideia de infiel? Né? 14 pessoas marcaram infiel, né? E aí a melhor resposta, né, você tem como infiel, com certeza, né? Assim, ele não seria fiel à sua pátria, ao seu país, né? Ao pensar nisso, já que tem traidor. Então, muito bem quem fez essa venal é a ideia de venda, de dinheiro, né? Ingrato. Ele não seria grato por isso, né? Não, a melhor uma forma de ver seria infiel mesmo. Ok, parabéns aí, né? A expressão Deus me livre demonstra, antes de tudo, revolta, desprezo, ironia ou certeza. E aí você está em dúvida, né, do que significa, sempre volta o texto, não esquece disso, super importante. Sempre o texto todo. Sempre consulte o texto. Leia o texto para te dar uma perspectiva melhor da sua interpretação, né? Veja aí, ó, um prêmio chamado Char ou Shell, Deus me livre, né? O que esse Deus me livre está dizendo a esses prêmios? Está tendo ideia de revolta, desprezo, ironia, certeza, mas está a ideia, né, de desprezo. Vamos ver lá quantas pessoas marcaram desprezo. Voltando aqui, vamos à última questão. Desprezo, ó. 8 pessoas marcaram desprezo. A galera aqui estava bem em dúvida, né? A respeito do que significava ironia. Não. Desprezo seria a melhor forma de dizer Deus me livre. Quero não isso, né? Com uma ideia de longe de mim. Então, parabéns a quem pensou em desprezo, ok? Então, parabéns aí para quem tentou fazer, né? Muita gente se deu bem, outros precisam ter mais atenção, mas a atenção que eu digo aqui é na ideia de observar, de ler o texto com calma, né? Para não ficar tendo interpretações erradas, ler bem com calma, tá certo, galera? Essa é sempre a dica. Na mesma semana ainda, a gente teve a oportunidade de realizar uma segunda atividade, não é isso? Essa eu acredito que tenha sido mais, um pouquinho mais difícil do que a primeira, né? Por que, professor, você acha isso? Esse você precisava fazer uma análise, fazer uma reflexão do contexto, do que está acontecendo, das coisas que você vive. Então, muita coisa tem que ser levada em consideração e depois a tarefa mais difícil, além de você refletir, era tentar escrever o seu pensamento, né? Então, esse era a questão de avaliação dessa atividade 2, né? Bem complicado, né? Para mim era mais das duas atividades, essa era a mais difícil, porque tinha essa pegada de ser reflexiva, ok?
E aí você tem um texto, né, onde servia para você ter uma ideia do que é, do que está acontecendo, o que está se tratando, né? Veja que aqui, ó, diz assim, a internet tem ouvidos e memória, né? Então é um texto onde você faz uma discussão entre vida privada e vida pública no meio dessa internet, né? Onde as pessoas misturam, como a gente diz, a sua vida privada com a vida pública, na hora em que você socializa todos os seus o que você faz, as suas viagens, tudo, né? Então, meio que aí você cobra privacidade, mas você posta tudo da sua vida, então assim, meio difícil, né? Então assim, esse era um texto onde você ia observar tudo isso, ok? Para responder à questão, você acha possível viver à margem da internet nos dias de hoje? Né? Quais seriam as consequências? Então, o seguinte. Inicialmente, esperava-se que você dissesse, pelo menos não, né? Você acha possível viver à margem da internet nos dias de hoje? Não. Por quê? Gente, a internet ela está presente em toda a nossa vida, ok? Cada dia que passa, você sente a necessidade de estar conectado, de estar tendo acesso à informação, né? De estar interagindo, de certa forma, com a internet. Então, assim, a gente tem essa necessidade da internet, sim, e muito. Então, esperava-se que todos respondessem inicialmente um não, né? E depois do não, explicasse quais seriam essas consequências. Vamos dar uma olhada nas respostas que a gente teve? Bora lá? E aí aqui eu não revelo nomes, ok? Vocês, quem escreveu sabe o que escreveu, né? A partir do momento que eu leio, né? Então, assim, a tecnologia vem avançando muito e muitas vezes vamos atrás por causa da agonia de coisas novas. Mas penso que não deveríamos ficar tão à mercê da internet, pois alguns valores nossos podem ser perdidos, como uma boa conversa com família ou mesmo a convivência. Veja, alguém disse que sim, ó, a internet sim pode viver, mas a internet ajuda em muitas coisas, mas em outras ela pode ser prejudicial. Então veja que você disse sim, mas você dizendo que a pessoa não pode viver, né? Então tá confuso o seu pensamento, então atenção com o que você responde, né? A partir de agora, tentem criar um pensamento assim, tudo que você tiver uma resposta como sim ou não, tá ok? Tentem ter uma explicação por que você disse sim ou por que você disse um não, tá bom? Para que você consiga explicar para alguém, ou até pense para você, que coisas, por que lhe fizeram pensar sim ou não. Né? Outro, ó, sim. Aí você passaria mais tempo sem falar com sua família, você ficaria conectado à internet. Ó, atenção, né? Você disse uma coisa, mas está defendendo outra. Aqui deveria ser um não, tá bom? Sim, sim, sim. Outra pessoa aqui, a tecnologia vem avançando muito. Parece que alguém colou uma coisa da outra, né? Sim, porque nos dias de hoje, nessa pandemia, como não está tendo aula presencial, os alunos têm que assistir aula pelo computador, celular. Não são os jovens, como também os adultos. Então, assim, uma boa resposta. O que está desconforme aqui foi o sim, né? Merecia ser um não primeiro. Sim, se expor nas redes sociais. Opa, alguém disse um não aqui. Não, não é possível ver mais na internet. As consequências são praticamente incontáveis. Uma pessoa fora da internet não tem acesso a serviços e vantagens que só ela pode oferecer. Opa, só ela pode oferecer quem? A pessoa ou a internet? Atenção quando vai escrever, ok? Sim, possivelmente não dá sucesso. Não, não, acho melhor as redes sociais do que as televisões. Opa, aqui você não apresentou consequências. Nenhuma, nenhuma. Muita gente, muitos problemas. Não assim se escreve, ok? Sim, eu acho sim possível, porque também
Além do mais, tem várias pessoas que vivem sobre a internet. E as consequências podem ser os hackers com ameaça de matar a pessoa muito drástico, mas tem seu lado também, né? Aqui foi copiado, não, porque ia dar dor de cabeça e também iria perder a maior, faltou R, parte do tempo na internet. Não viver a margem, e sim viver coisas que ela pode nos proporcionar. A internet ajuda muitas coisas, mas em outras ela pode ser prejudicial. Como um velho ditado que minha avó diz, tudo demais é veneno. Certo? Não é possível, as consequências são praticamente incontáveis. Ok? Então, assim, ó, vocês, né, muita gente aí, né, tinha a resposta na ponta da língua, né? Por exemplo, algumas pessoas que hoje conseguem acompanhar as aulas, né, ter acesso às atividades que os professores vêm passando, é porque agora você tem a atividade, você tem internet, você talvez tenha um celular agora, talvez tenha um tablet, talvez tenha um computador, ou talvez tenha um notebook para fazer isso agora. Mas e o ano passado, se você não tinha nada disso, ou então você não tinha internet? Tinha um celular, mas não tinha internet. Então, assim, como consequência, você perdia suas aulas, você ficava desatualizado, você, como a gente diz, não é desatualizado que eu já disse, não teria acesso a seus amigos, não interagia. Então, assim, são muitas coisas. Por exemplo, a galera que tinha o auxílio emergencial tinha que fazer pelo aplicativo da internet, né? Tinha que baixar um aplicativo, se cadastrar. Então, assim, tudo era virtual. Então, imagine quando vocês não tinham isso. Então, assim, é possível viver à margem? Algumas pessoas dizem que sim, outras não, né? São muitas perdas, porque hoje o mundo gira em torno dessa internet, ok? Então, parabéns para quem primeiro pensou não e conseguiu explicar por que não, apontando as consequências de viver sem internet. Essa era a ideia principal, né? Passando tudo isso, né, sobre ideia, tudo mais, a gente tem, né, outra perspectiva, né, da ideia de mudamos o foco, né? Percebi que a galera sabe algumas coisas, mas tem dificuldades em outras, principalmente no que diz respeito a, como posso dizer, no que diz respeito à interpretação. E o que eu percebo nisso? Um pouquinho de falta de atenção, vontade de ler o texto mais de uma vez, ler com paciência, usar o celular ou alguma ferramenta que você tem para pesquisar. Veja, galera, vocês têm em mão um celular, por exemplo, onde vocês têm um mundo na sua mão. Não é só rede social que você pode usar nele. Você pode usar para se informar, para pesquisar um tema que você não conhece, né? E veja que você não precisa só ler. Tem muita coisa que o YouTube, por exemplo, ele traz informações para você. Então, assim, vamos usar a ferramenta a nosso favor, né? Ah, eu estou em dúvida como escreve a palavra, digita a palavra na internet que aparece como escreve, né? E aí, essa mensagem, né, de bom dia, eu não pude falar tão rápido com você, falar um bom dia tão bem para vocês, né? Mas aí dizer que tudo é maravilhoso quando temos pessoas especiais por perto. Então, isso é para vocês. Quanto mais próximo a gente está de vocês, mesmo com essa distância da internet, essas aulas via internet, a gente quer sentir próximo de vocês quando vocês dão a devolutiva das atividades, né? E aí, mudando o foco da nossa conversa, que foi o que aconteceu, né? Eu comecei a introduzir o trabalho com vocês sobre o tema frase, oração e período, né? Mandei uma videoaula para vocês assistirem, né? Tudo mais. Passei uma atividade e depois eu fiz um joguinho, né? No aplicativo, no site Quizzes,
muito interessante. Algumas pessoas conseguiram participar, outras, infelizmente, não. Né? Às vezes, tem problema na internet, ou problema no celular, ou alguma coisa. Mas a participação de quem pôde fazer foi muito boa. Né? E eu vou comentar as questões que tinham lá agora, para vocês terem uma revisão do que é esse assunto, antes de darmos continuidade às outras correções. Tá ok? Vamos lá para abrir a tela aqui rapidinho, compartilhar com vocês. Ok? E aí a gente tinha essas questões, né, onde se baseava em frase, oração e período. Né? Eu vou ler cada uma e dar uma resposta para a gente observar, né, como era cada um. Acredito que vocês estejam vendo aí, né, de maneira que não atrapalhe. Estou aqui. Bora lá? Todos atentos aí à explicação? Continuando. Ó, galera, diz assim, ó. Na sentença, Júlia saiu para a festa. Temos, primeiro, um período composto. E aí a gente já pode começar com as explicações. Período composto, né? Período composto é quando eu tenho mais de um verbo, né? Então, quando eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Então, provavelmente eu tenho mais de um período, tá certo? Mas aí eu tenho uma frase curta, com sentido completo, tá certo? E isso faz com que eu pense que não é um período composto, mas sim um período simples. Então, veja que ela é pequenininha, você entende ela de uma só vez, ela não tem outras desdobramentos que a gente pense nesse período composto. Ok? E aí você tem, em um lado, frase nominal, no outro você tem frase verbal. Professor, são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Quando você tem uma frase nominal, é porque não existe nenhum verbo. E aí você está se perguntando, professor, o que é um verbo? Gente, o verbo, na língua portuguesa, é uma palavra que expressa alguma ação. Quer um exemplo? Cantar, pular, brincar, dançar, ler, ver, escrever, né? São exemplos de palavras que são verbo. Okay? E se você quer ter certeza, se uma palavra, tenta conjugar ela, por exemplo, a palavra festa. Eu festa, tu festa, ele festa. Oi? Não deu muito certo, né? Agora veja que a palavrinha saiu. Eu saio, tu sais, ele sai, nós saímos. Veja que já tem uma pronúncia melhor. Provavelmente você já ouviu isso em algum outro canto. Então, e perceba, festa. Entre festa e saiu, saiu tem uma ideia de verbo, né? De uma ação, de algo que está acontecendo. Por isso, a gente pode pensar que é uma frase verbal, porque tem um verbo. Quando eu digo porque tem um verbo, é uma frase verbal, então eu já estou dizendo que uma frase nominal ela não pode ter verbo, ok? Resposta aqui seria frase verbal. Espero que a galera tenha acertado aí, né? Segunda dizia assim, analise as frases e identifique a que também é uma oração, ou seja, se é uma frase verbal, é porque é uma oração. Fazendo o quê? Se a frase ela tem um verbo, ela é uma oração. Entendido? Por exemplo, que alegria. Que alegria. Por exemplo, o que é um verbo, eu que, tu que, ele que. Veja que nem tem. Eu alegria, tu alegrias. Também não dá certo. Então, assim, a gente sabe que aqui não tem um verbo, então aqui não pode ser uma oração. No próximo. Será que o Gustavo está com fome? Olha aí, olha que agora a gente tem outra perspectiva. Veja que o verbo ser, ó, será, e o verbo estar. Então, eu já sei que essa letra, ela também é uma oração. Porque eu tenho dois verbos até. Professor, mas se tivesse 4 verbos, ainda seria uma oração? Seria. Para uma oração, a necessidade é ter verbo. Se, por exemplo, numa oração eu tenho 5 verbos, é porque eu tenho 5 orações.
No meu caso aqui, eu tenho será e está. Eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Ok? Então, aqui seria uma resposta. Vamos ver na outra. Que comportamento agressivo? Você tem um verbo aqui? Não. Agora, por favor. Também não. Então, melhor resposta seria esta aqui. Será que o Gustavo está com fome? Porque a gente tem dois verbos. Ou seja, você tem uma oração, no caso duas, né? Então, nossa resposta seria essa. Temos um período simples em... Vamos lá, período simples. Geralmente, você tem um sentido completo finalizado com um ponto. Ok? E aí você tem eu li, reli, mas mesmo assim não entendi. Né? Percebam agora o seguinte. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Veja que agora eu tenho um sentido completo, mas eu tenho um probleminha aí, tá bom? Porque de um lado eu tenho uma informação e do outro. Professor, de um lado e do outro? Não, do lado do outro eu estou falando relacionado a vírgula, ok? Vejamos o próximo. Desejo que você concretize todos os desejos e seja feliz para sempre. Olha aqui, ó. E seja. Eu tenho uma soma, né? Vamos ver a próxima. A professora Soraya pediu atenção e os alunos do sétimo ano ouviram em silêncio. Na semana passada, Guilherme e Vinícius assistiram ao filme Laços. Opa! Veja que aqui a gente tem uma diferença. Olha só. Na semana passada, Guilherme e Vinícius assistiram ao filme Laços. Você tem uma informação apenas. Diferente de a professora Soraya pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Perceberam? Aí eu tenho duas informações. No próximo, eu li e reli, mas mesmo assim, duas informações. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Vamos ver a resposta? Olha aqui, ó. Período simples, galera, tem apenas uma informação. Essa, ó. Mas mesmo assim não entendi. E tá somando, já tinha uma informação, somou a outra. Professor, essas outras seriam exemplos de período composto? Certeza, jovem. Exatamente isso. Próxima, a gente tem aí, ó, identifique a frase nominal. Ou seja, você vai procurar aquela que não tem verbo. O povo odeia governantes. Olha aqui, ó. Uma ação odeia. Gente, se odeia, é uma ação. Então, não tenho como marcar esta frase. Coitadinho do Alisson. Opa, atenção. Nessa aqui existe alguma oração? Ou melhor, existe algum verbo? Não. Então, a gente teria como resposta esta daí. Será que existe outra? Maria ficou, né? A lanterna produzia. Realmente a resposta é coitadinho do Alisson. Parabéns para quem conseguiu marcar, né? Opa! Frase verbal, ou seja, aquela que tem um verbo. Apresse-se, Emanuele. Olha aqui a ação. Então, se você tem uma ação, você tem um verbo, então, ou seja, uma frase verbal. Que menina linda! Quanta gente hoje! Ai! Né? Então, resposta seria letra A, provavelmente, apresse-se, Emanuele. Por causa do verbo. A frase verbal precisa de verbo. Seguindo, indique a alternativa errada. Então, você ia pensar o que está errado naquilo, né? A frase que contém duas ou mais orações é chamada de período composto. Opa! Sim ou não? Seguindo. Quando há apenas uma oração, dizemos que o período é simples. E aí, sim ou não, né? A quantidade de verbos é um período. Em um período, define a quantidade de orações
que nele existe. Olha que a informação já foi dita anteriormente, hein? A frase que contém apenas uma oração é chamada de período composto. Opa! Eu já tinha explicado uma questão dessa. A frase que contém apenas uma oração é chamada de período composto? Não, né? Então, resposta errada seria a última. Aqui, ó. Boa sorte aí para quem marcou. Seguindo, indique a alternativa que possui um período composto com duas orações. Ou seja, vai aparecer dois verbos. Mateus José viajou com sua família para o Rio de Janeiro. Não é duas orações? Aqui eu só tenho um verbo. Então, viajou é só uma oração. Fique de pé numa cadeira, Mateus Luiz. De novo, ó. Fique. Só tenho uma oração. O começo das aulas ainda não foi confirmado. Parece que a gente está falando até agora, nós. O começo das aulas ainda não foi confirmado. Professor, aqui eu tenho dois. Não. Aqui a gente chama de locução verbal. Tá bom? Quando você tem dois verbos no sentido de um. Ok? Então, aqui a gente... Então, sobrou somente, né, a última. Gabriela Dalfior acordou muito cedo. Contudo, não fez as atividades. Ó, acordou e fez. Dois verbos, duas orações. Beleza? Outra. Marque a opção que não apresenta um período composto. Comunicamos boas notícias aos alunos. Opa! Comunicamos o quê? Boas notícias. Gente, sobre o período simples, né? A gente já teve vários exemplos. Assim, só para ver aí, a primeira era a resposta. Né? Ó, períodos não é um período composto. Ou seja, procurando o período simples. Mariana, não se esqueça de voltar cedo para casa. Não se esqueça e voltar. Ó. Duas coisas. Rafael soube que Sara soube e fez. Período composto, né? Depois que resolveu suas questões particulares, procure-me para resolver e procure-me, né? Então, por isso que a gente marca um período simples, tá bom? As outras são compostas. Fique feliz, dance e sorria sempre. Sobre esta sentença e sobre esse discurso, sobre essa frase que eu acabei de ler, né? Essa frase é nominal. Fique, dance e sorria. Veja que são três verbos. Temos nesse período uma oração. Se eu tenho três verbos, eu não tenho uma oração, eu tenho três. Essa é uma frase verbal. Temos nesse período duas orações? Não. Essa é uma frase verbal. Beleza? Tudo tranquilo, né, galera? Viajamos durante a madrugada, conseguimos escapar do congestionamento. Né? Essa sentença é, ó, viajamos durante a madrugada. Veja aqui, ó, viajamos é um verbo. E conseguimos escapar, né? Aí tá. E eu já tenho mais outros verbos do congestionamento, né? Aí diz, já está marcado aqui, esqueci, né? Essa sentença é um período composto, pois tem dois verbos. As outras, um período simples, pois tem apenas um verbo. Não, né? Viajamos, conseguimos. Uma oração sem... Não, a gente nem estudou isso. Então, não poderia nem marcar essa ainda. Seria em outro momento. O período é uma oração ou um conjunto de orações? E aí, verdadeiro ou falso? O período é uma oração ou um conjunto de orações. Bora lá? Verdadeiro. Então, você pode ter um período formado apenas por uma oração, ou você pode ter um período formado por várias, que a gente tem um período composto. Aqui não diz se simples ou se composto, mas se a gente tem um período simples formado por uma oração e você tem um período composto formado por várias, então, por isso que essa afirmação está verdadeira. Seguindo aí, né? O que define a quantidade de períodos numa oração é o número... eu já disse isso. É o número de verbos. Né? Não tinha nem... Já repeti, seria verbos. Olha aí a resposta, verbos.
Bem fácil, né, galera? Para ser uma frase, precisa ter sentido. E aí, aqui você ia escrever, né, a palavra que seria ter sentido completo. Essa era uma das respostas que você precisava escrever. Tá certo? Completo. Para ter sentido completo. Ó, para ser uma frase, precisa ter sentido. Tá certo? E aí não está dizendo se é frase nominal, se é frase verbal, não. Está perguntando assim, para ser uma frase, para você ler algo e ter, se você leu algo e teve sentido, é porque ela é uma frase. Mas se você não teve sentido, aquilo não é uma frase. Tá bom? Não importa se é nominal ou verbal. Uma oração precisa essencialmente de... Uma oração precisa essencialmente de verbo. Já tinha me repetido nisso. E mais aí, os períodos são classificados de acordo com a quantidade de conjunções. Se estamos falando de frase, oração em período, a gente está se preocupando em verbos. Então, a quantidade de pontos, a quantidade de palavras ou a quantidade de orações. Ó, aqui, ó, quantidade de orações, porque as orações são os verbos, não esqueçam. Opa, desculpa. Marque as frases que são nominais, ou seja, não possuem verbo. Corra, que a polícia vem. Corra e vem. 2 verbos. Desejo, ó, um verbo. Tudo de bom para você. Então, estou procurando as nominais. Não pode ter verbo. Bom dia. Tem algum verbo? Você vai dizer que bom dia é verbo? Eu bom dia, tu bom dia. Não existe, né? Então, aqui seria um. Parabéns pelo resultado do seu filho. Você não tem mais nenhum verbo. Ok? Então, você tem essas duas como frases nominais. Beleza? Chegamos quase ao fim, né, galera? Selecione as frases verbais, ou seja, as que têm verbo presente. A menina está cansada de viajar. E aí? Tem algum verbo aí ou não tem? Tem, galera, ó. Está cansada. Tá até, ó. Está ó, ligando uma coisa a outra. Verdade verdadeira. Não existe nenhum verbo aqui. Eu quero dormir. Opa! Quero e dormir. 2 verbos. Oi, tudo bem? Então, eu tenho 2 respostas aqui, ó. A menina está cansada e eu quero dormir. Ó, aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho verbos. Nas outras 2 eu não tenho verbos. Por isso que não são frases verbais. As 2 primeiras são verbais e as 2 últimas, ó, aqui embaixo, elas são nominais. E por último aí diz, para saber o número de orações dos enunciados, o que eu devo fazer? Ver somente se há verbos. Ver quantos verbos ou locuções verbais existem na frase. Ver quantas locuções verbais tem na frase. Não tem como saber. Ver somente se há verbos. Muita atenção aí, né? Porque existem as locuções verbais que são 2 verbos juntos que têm o sentido de apenas um verbo. Então, pensando nisso, você pode ter esta resposta ou esta outra. Ver quantos verbos ou locuções verbais existem na frase. Seria a melhor resposta, esta última. Ok? Então, galera, espero que tenham curtido, né, a nossa sequência de correções das atividades feitas até agora. Você pode até perguntar, professor, mas a gente vai ficar nessas correções aí, somente nessas correções? Não. A gente vai ter as outras que eu passei semana passada, a gente vai fazer a correção sim por aqui, né? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado para rever seus conceitos, refazer a ideia de que tudo vem caminhando em cima da nossa perspectiva de ensino, aproveitar as aulas, né, estudar, fazer as anotações, mandar as respostas. E aí, quando eu falo as respostas, não são as respostas dos questionários, não, tá? Mandar as respostas também das atividades que eu faço, ok? Então, galera,
Foi um prazer estar com vocês hoje, né? Espero que a gente possa se encontrar outras vezes, né? Em um momento bem mais tranquilo, que a gente possa se encontrar em um momento em que a gente esteja cara a cara, não só virtual, mas em um momento presencial, para que a gente consiga interagir melhor, né? Fazer umas tirar a dúvida na mesma hora, para que o processo começar a funcionar. Então, eu agradeço a todos, um bom dia e até a próxima.